A causa da morte de Gabriel Gunley finalmente foi revelada. O atestado de óbito apontou que o fisiculturista de apenas 22 anos sofreu uma morte súbita causada por uma doença no coração. Mas mesmo após a divulgação do documento oficial, um áudio de um dos melhores amigos do atleta continua gerando a repercussão nas redes sociais e levantando questionamentos sobre o que aconteceu horas antes da tragédia. O Gunley, ele aplicou insulina ontem à noite e ele começou a ter hipoglicemia e nessa ele dormiu. E não pode, tá ligado? Ele dormiu. Não acordou mais, mano. Nesse vídeo, eu vou te contar tudo o que aconteceu. A morte de Gabriel Gunley chocou fãs, amigos e atletas do meio fitness. Um jovem fisiculturista foi encontrado sem vida dentro de sua residência na zona leste de São Paulo, e desde então, muitas dúvidas surgiram sobre o que realmente teria provocado sua morte. Agora, o atestado de óbito divulgado pela imprensa aponta que Gabriel sofreu uma morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica, uma doença que provoca o espaçamento do músculo cardíaco e pode causar complicações graves, incluindo parada cardíaca. Porém, antes da divulgação do documento oficial, uma outra versão já circulava entre pessoas próximas a ele. Em um áudio que viralizou na internet e teve sua autenticidade confirmada pela imprensa, um dos melhores amigos de Gabriel relatou detalhes sobre o que teria acontecido de fato. Segundo ele, Gabriel utilizava insulina e teria aplicado a dose e dormiu em seguida. O Gunley, ele aplicou insulina ontem à noite e ele começou a ter hipoglicemia e nessa ele dormiu. E não pode, tá ligado? Ele dormiu, não acordou mais, mano. Simples. Ainda de acordo com o relato, isso teria provocado um quadro grave de hipoglicemia durante a madrugada, e o coração do fisiculturista teria parado enquanto ele dormia. Além do áudio, mensagens divulgadas em grupos de atletas também mostram pessoas próximas associando a morte a um possível quadro de hipoglicemia. Em uma das conversas, o integrante pergunta se a causa teria sido justamente essa, e recebe a resposta direta de um amigo próximo afirmando que sim. Esses relatos acabaram gerando ainda mais repercussão, porque apresentam uma hipótese diferente daquela que aparece no atestado de óbito, divulgado oficialmente. Apesar disso, até o momento não existe confirmação oficial de que a utilização de insulina tenha sido a causa da morte. O documento divulgado aponta a cardiomiopatia hipertrófica como responsável pelo falecimento. Oficialmente, o atestado aponta uma doença cardíaca como causa da morte de Gabriel. Porém, quando eu vejo os relatos dos amigos, os áudios divulgados, as mensagens, todas as informações que surgiram nos últimos dias, eu continuo com algumas dúvidas. Um cara jovem de 22 anos, com um coração de 80 anos de idade praticamente. Segundo o amigo dele, ele aplicou insulina, dormiu e teve uma hipoglicemia e se foi. Em um podcast, ele mesmo disse que estava encurtando a vida dele. Porque o maior efeito negativo, Edu pode falar melhor do que eu, é a longo prazo. É tipo, problema de coração, fígado, então... Mas o verdadeiro BO é você saber que tá encurtando 10 anos da sua vida. Eu tenho essa consciência. Tem vídeos dele tomando uma mão cheia de comprimidos. Não mata essa porra não, irmão. Pode pegar um inteiro desse. Que isso? Gunley, você tá matando Gunley, não, cuidado, Gunley. Mata não, Thiago. Sem contar as outras coisas. Aqui, claro, ó. Irmão, você vai ter disposição que além de gastar com ciclo, gastar com isso tudo aqui de manipulado, remédio, controle de colateral, exame, tudo. Tipo, calma, cara, sem contar as outras coisas que ele usava também. Os resultados dos exames e toxicológicos que podem acusar o uso de insulina induzido à hipoglicemia só saem em 30 dias. E saiu agora o atestado de óbito, mas enfim. Independente das discussões sobre a causa da morte, esse caso serve como um alerta importante. Gabriel tinha apenas 22 anos de idade e uma carreira promissora pela frente. Infelizmente, uma vida foi perdida muito cedo. No final das contas, apenas os documentos oficiais e as investigações podem esclarecer completamente o que aconteceu. Mas fica a reflexão, né? Sobre os riscos que muitas vezes são ignorados por quem busca resultados rápidos a qualquer custo.